tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje, nosso vídeo, vamos falar de como ser mais inteligente, ou melhor, como acessar essa inteligência. Porque inteligente você é, você só se perdeu no meio do caminho. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Por que que a gente deixa de ser inteligente? Por que que a gente começa a esquecer as coisas? Por que que a gente perde esse interesse? Vamos lá, né? Por quê? Primeiro, porque você perde isso tudo. Você perdeu a conexão com você mesmo. Você agrada muitas pessoas. Você faz tudo o que as pessoas querem. E aí, você não tá fazendo o que você deseja fazer, você não tá fazendo o que sua essência escolheu ser. Deixa eu contar um relato meu, né? Eu já trabalhei alugando beca de formatura, já trabalhei como manicure, depiladora, passei os últimos 3 anos, eu acho, trabalhando com personalização de camisa, de almofada, de caneca, de estojos, né? E por que que eu fiz essas coisas, né? Manicure era o que dava dinheiro na época, né? E eu tinha acabado de ter uma filha, tinha 17 anos, e eu fui, né, fazer esse curso. Por quê? Porque era de graça esse curso. E eu fui fazer esse curso. E o que que as pessoas falaram pra mim? Ah, vai ser só mais uma, né? Só mais uma. E mesmo assim eu fui lá e fiz esse curso. E depois trabalhei por 13 anos como manicure. Foi maravilhosa, né? Fui uma manicure de excelência. E depois de ser manicure, eu saí de lá para trabalhar com a minha mãe, alugando becas de formatura, né? Tanto adulto quanto infantil. Trabalhamos muito, ganhamos muito dinheiro, né? Ganhamos não, corrigindo, fazemos. Adulto faz dinheiro, adulto não ganha dinheiro. Fazemos muito dinheiro. Só que o meu marido começou com essas coisas de personalização, né? Comprou uma prensa, né, de camisa, de caneca. E aí eu saí de trabalhar com a minha mãe e fui trabalhar com ele. Só que assim, nunca foi algo que eu sonhava em fazer, né? Trabalhei muito bem, os clientes adoravam as coisas que eu fazia, porque eu fazia muito bem feito, porque eu tinha a mania de perfeição, tinha que ser perfeito, né? Então eu fiz, trabalhei por acho que uns 3 anos também, trabalhei com personalização. Só que chegou um tempo que eu me cansei, sabe? O meu corpo falava, chega, muito, a demanda de cliente era muito grande, eu atendia os clientes, fazia as artes dos clientes, eu executava a produção, então assim, foi muito cansativo. Até que um dia eu tava no auge do meu estresse, e aí minha cabeça estava doendo muito, meu nariz sangrou. E naquele dia eu vi que se eu não parasse eu ia morrer. Se eu não parasse não de trabalhar, mas se eu não parasse para entender o que que eu queria, o que que a minha essência queria, eu ia morrer, entendeu? Porque eu estava fadada ao fracasso, né? Então eu conversei com meu marido, eu falei assim, marido, eu tô cansada, eu preciso parar, sabe? E assim, quanto mais eu fazia, mais eu queria fazer. Por exemplo, se eu fazia camisa, eu queria fazer uma camisa com um modelo diferente. Se eu fazia estojo, eu queria fazer todos os tipos de estojo. Se eu fazia uma bolsinha, eu queria fazer vários tipos de bolsinha. E isso me cansava, me demandava tempo, né? Me desgastava. E aí foi quando eu parei. E aí eu fui, minha irmã me apresentou, né? Esse treinamento que eu fiz. E eu fiz esse treinamento e parei. Parei um pouco para mim saber o que que eu queria fazer. E assim, a vida inteira eu ajudei pessoas. Se a pessoa, atravessa a rua, eu ia lá, dava a mão pra pessoa atravessar a rua, né? Tiazinha, vozinha, ai, tá pesado, eu ajudava a carregar. Então, assim, a vida inteira eu quis ajudar pessoas. Só que eu não tinha ferramentas, né?
aquelas amigas sempre pedem conselho, a gente sempre conversa, sempre dá palpite, eu sempre arrumava alguma coisa para falar. E quando eu parei para mim entender o que a minha essência queria, entender como funcionar, sabe? Como fazer algo que me dava prazer. Porque tem aquele ditado, né? Trabalhe com o que você ama e você nunca trabalhará na vida, né? Então eu tive que escolher parar para me saber o que a minha essência queria. E nesse tempo eu fui assistindo as aulas que eu precisava, fazendo o meu processo terapêutico, para eu poder entender o que eu queria saber da vida, fazer da vida. Só que aí, onde entra a inteligência nisso? Eu já estava no automático, fazendo bolsas e coisa que eu já sabia fazer. Então já entrei no automático. Parei de estudar, parei de ler, né? As coisas, tipo, importantes, né? E caí no automático. E ferrei meu sono. E é sobre essas coisas que eu quero falar com vocês, né? E quando você tá no automático, é difícil você usar a sua cabeça. E cérebro é uma coisa que, se você para de usar, ele para também. Para ele, quanto menos você usar ele, melhor para ele. O cérebro é o nosso órgão mais preguiçoso. No entanto, quando você fala assim, vamos para academia, o cérebro fala o quê? Vamos para cama. Então, como eu posso, Ariane, ser mais inteligente? A primeira coisa é beber água. Por quê? O nosso corpo, a maior parte dele é água. Então, nosso cérebro é água. E aí, quando você não bebe água, o que você está fazendo? Está matando seu corpo. Porque alguma hora seu corpo vai precisar de água. Ele vai tirar das reservas do nosso cérebro, dos nossos órgãos, que é aí quando a gente começa a se debilitar. Entende? Então, se proponha a beber pelo menos os 2 litros de água. Ah, eu não consigo. Eu tenho muita dificuldade de beber água. Para mim, água é ruim. Então, o que eu fiz? E o que eu escolho depois de umas crises de rim, né? Eu escolho beber água, eu escolho me nutrir. Então, comecei bebendo água todos os dias, pelo menos 1,5 litro, já que eu tenho dificuldade. Comecei com meio litro. Depois de dias, passei para 1 litro e agora estou em 1,5 litro, porque eu tenho essa dificuldade. Mas eu me propus, eu vou sim beber água. Por quê? Porque eu estou me auto-abandonando quando eu não me cuido. Qual é a segunda coisa que eu fiz? Eu comecei a cuidar do meu sono. Porque se você não dorme bem, se você não dorme nos horários, os seus órgãos não funcionam da forma que eles têm que funcionar. E aí o que acontece? Você começa a ferrar o seu corpo. A sua cabeça começa a não funcionar. A longo tempo você vai engordar. Eu engordei 15 quilos. Então, hoje eu estou bem, né? Já voltei a ser o que eu era antes. Mas com relação a estudos, né? Hoje eu já consigo me dedicar horas a ler um livro, né? Sem dormir, porque é um sonífero maravilhoso, né? Eu já consigo dormir, ler, me dedicar sem dormir. Eu já consigo assistir uma aula sem morrer de sono. Por quê? Porque eu já comecei a treinar o meu organismo. Então, eu vou fazer uma live, um vídeo sobre como dormir bem. Vamos marcar. Como dormir bem para regular o nosso ciclo circadiano. E qual é a terceira coisa para a gente poder ativar essa inteligência? Fazer ground. O que é esse ground? É um aterramento, andar descalço, colocar o seu pé no chão, ter conexão com a terra. Eu, sinceramente, achava uma bobagem esse negócio de universo, de mãe terra. Eu acreditava, mas não acreditava, sabe? E aí eu comecei após meu
mentora falar, né? Sobre aterramento, sobre você ter essa conexão. E eu comecei a colocar o pé no chão, a andar descalço. Eu ando dentro de casa, mas na rua, quando você precisa parar um pouco, sabe? E se desconectar de tudo, tirar celular, no máximo um livro, colocar pé no chão, sabe? Se tiver com a graminha molhada, se tiver com a terra molhada, importante que esteja direto com o chão. Se você tem terra, cimento e terra em cima, não funciona. Tem que ser com o chão, com a grama, com a terra. E essa conexão você vai juntar a conexão do seu eu, que as suas energias, né, estão fluindo lá, as más energias, as energias excesso, as energias em excessos que estão te prejudicando, vai tudo pela terra. Então, vamos dedicar, primeiro, beber água, segundo, dormir bem, terceiro, ground. Vamos lá combinar? E aí, vamos fazer esse teste por uma semana. Uma semana depois você comenta aqui o que mudou na sua vida. Pra mim, mudou o quê? Eu fiquei menos estressada, eu consegui me dedicar mais a estudo e dormir. Nossa, mas eu dormi certo, sabe? Eu vou fazer essa live pra você saber, vou fazer esse vídeo pra você saber como dormir e como você melhorar cada dia mais essa inteligência. E vamos entrar com esse em 2023 com tudo, tá ok? Então, dá uma curtida, dá uma compartilhada, se inscreve, tá ok? Grande abraço. E se você tem algum interesse em algum vídeo, algum assunto, comenta aqui e vamos lá, que a gente vai entrar nesse 2023 maravilhosamente bem. Grande abraço.